Lá na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Esse mês nós estamos celebrando o mês da família. Começamos a orar aqui às 9h30 pela família, pedindo pela sua família, pela minha família, pela nossa família, que é a igreja. Então, primeira carta de Pedro 1, nós vamos ler dos versículos 13 até o versículo de número 21. Falando um pouco sobre o resgate da família. Eu tenho certeza absoluta que muito daquilo que eu vou falar, você já sabe, você conhece. Então, você vai fazer apenas uma memória, uma revisitação a textos que certamente você conhece. E essa primeira palavra sobre família, eu queria falar um pouco sobre o fundamento, sobre no que está alicerçada a família. Porque não adianta a gente falar de grandes construções se nós não tivermos a base, que é a base de sustentação de toda a estrutura, de todo homem, de toda mulher, que é Deus, que é a palavra do Senhor. Então eu queria começar nessa primeira palavra sobre família, trazendo o fundamento. Eu acho bacana, encontro de casais, quando falam, né, olha, dê uma rosa, compre uma flor para sua esposa, olha, esposa, quando ele chegar em casa, faz uma comida. Tudo bem, é isso mesmo, precisa. Mas se isso tudo não estiver no fundamento, na base, se não estiver alicerçado no fundamento que é Cristo, nos princípios e valores do reino, isso tudo é bacana. Ah, quando chega, fala que ele é o amorzinho e dá 3 beijinhos. Maravilhoso. Mas nós precisamos da base, nós precisamos de família que estejam alicerçados em cima da base, do fundamento. Nós precisamos, como cristãos, estar sempre revisitando esse fundamento. Eu acho bacana, em encontros de casais, fazer piadinha. Então o marido, todo mundo ri, você sai de lá super animado, alegre, feliz, uma piada melhor do que a outra. Porém, mas qual é o fundamento? Nós saímos de lá embasados no que exatamente? Então essa primeira carta de Pedro, ela vai falar exatamente sobre esse fundamento. Diz assim lá vamos ler primeiramente do versículo 13 até o versículo 15. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então o apóstolo Pedro, ele vai falando do versículo 13, deixa eu passar aqui. Você pode passar, Jennifer, que não está funcionando aqui. Estava funcionando. Aí. Ele vai falando, depois vocês podem ler de casa o versículo 1 até o versículo 12, ele vai falando dessa nova vida sendo gerada em Cristo. E ele diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Talvez esse termo cingindo você não lembre, mas ele vem de um termo que é cingindo os lombos. Aí tem uma figurinha, naquele tempo Paulo está usando essa figura, ele tem aquela veste, aquela túnica. Quando ele iria trabalhar, quando ele iria guerrear, quando ele precisava fazer alguma coisa, como na figura, ele levantava aqui, dava um nó, passava por debaixo e deixava a túnica de uma maneira que ele poderia correr. É como se ele transformasse num calção.
Então, quando ele iria guerrear, quando ele iria lutar, quando ele iria fazer os afazeres domésticos, ele precisava cingir a sua túnica, levantá-la, amarrá-la bem aqui, porque isso traria uma mobilidade. E o apóstolo Pedro diz assim: não vão cingir os lombos, mas agora você vai cingir o vosso entendimento. Deixa eu voltar aqui. Cingindo o vosso entendimento. E esse entendimento está ligado ao sede sóbrios. Ele diz assim: vocês precisam na caminhada cristã, vocês precisam na família, no casamento, no ministério, na vida, ter o vosso entendimento cingido. Ou seja, vocês precisam ser sóbrios, levar a realidade espiritual, levar a realidade de Deus a sério. Em outras palavras, ele diz: você precisa despertar. A vida cristã, a caminhada com Cristo, não é um passeio num playground, não é uma visita à Disneylândia, pelo contrário. Vocês precisam levar a vida cristã muito a sério. Vocês precisam ter o entendimento de vocês completamente focado. A realidade. Enquanto nós estávamos orando, eu via claramente barreiras, muros sendo levantados para que a palavra de Deus não penetrasse no coração dos jovens, não avivasse esses jovens, não avivassem as famílias, não despertassem as famílias. Por quê? Porque eles sabem que se despertar a família começa a ser devota, começa a ser piedosa, começa a querer fazer a obra de Deus, começa a querer viver uma vida cheia do Espírito Santo, e isso é um terror para as trevas. Então o apóstolo Pedro está falando: olha, já que aconteceu isso tudo com vocês, sejam sóbrios, cinjam o vosso entendimento. Em outras palavras, levem a realidade de Deus a sério, a um mundo espiritual. Quando você está lá no seu serviço, quando você está na sua empresa, no seu negócio, leve a sério a realidade de Deus. Você não está lá porque Deus lhe salvou para você ficar rico. E você vir todo domingo aqui e dar um bom e gordo dízimo e dizer que isso está bom. Essa não é a realidade divina. Deus não chamou pais para prepararem os filhos para serem top de multinacionais. Isso é consequência, isso é segundo plano, isso é, se acontecer isso é bom. O meu filho e a minha filha são herança do Senhor, eu preparei minha família para eles serem testemunhos vivos, cheios do fogo do Espírito, para testemunhar acerca das coisas espirituais do reino de Deus, da realidade do Senhor, sendo sóbrios. Então o senhor está dizendo que meu filho tem que estudar em qualquer lugar? Não, ele não precisa, não. Ele tem que ser o melhor. Mas para quê? Com sobriedade, que ele sabe que eu estou lá por causa dele. É aquele jovem que a gente ora desde criança, ele está no viveiros, os pais estão ensinando, aí ele entra numa faculdade boa, de ponta, é um gênio, primeiro lugar na faculdade, aí ele entra numa multinacional, vai lá, e cadê o cara? Onde que ele está? A igreja investiu, os irmãos oraram, os pais jejuaram. Cadê teu filho? Ele agora só viaja. Ele é CEO. Uau! Yes! Ele é CEO. E a vida dele com Deus? Como assim? Olha como ele está próspero. Olha como ele está ganhando. Ele é um gênio. Essa minha filha, ela é top, ela é feminista, ela está quebrando os horizontes, destruindo o machismo. Ok, mas e a vida dela com Deus? Pedro diz: leva essa realidade a sério. Leva essa realidade de Deus muito a sério. Não deixe que as vestimentas, não deixe que qualquer outra coisa faça com que ele vá correr e ele tropece. Faça com que ele vá andar e não tenha mobilidade. Deixa a estrada aberta, focada para aquilo que Deus tem. Esse novo procedimento. Esperai na graça. Ficai firme na graça. Aquele favor imerecido. Deus, eu não sei como fazer isso, mas Deus vai me ajudar. E ele continua. Ele diz, como? Ele diz, como que é esse novo procedimento? Versículo 14. Como filho da obediência. Desde o Éden, eu e você, o nosso papai Adão, a nossa vovó Eva,
Desde o começo, eles queriam autonomia e independência e queriam ser donos do seu próprio nariz. Não é um mérito seu ou meu. Nós somos assim. Nós queremos viver a nossa própria vida. Pedro chama e diz, essa nova realidade com Deus agora, você tem que se portar como filho da obediência, submisso. O que é que Deus quer? Deus está dizendo, pois é, mas eu quero isso. Deus está nos levando para cá, mas eu quero aquilo. Ele diz, não. Essa sobriedade, esse cingir do vosso entendimento, vos resgata, vos traz, vos coloca no prumo. Qual é? É ser filho da obediência. Quando eu sou filho da obediência, ele diz, não vos amoldeis às paixões anteriores. Antes de eu conhecer a Cristo, eu gostava de jogar bola, eu gostava de beber, eu gostava de sair, eu gostava de fazer o que eu queria. Porém, agora não mais. Porque o meu entendimento está cingido. Agora eu sou sóbrio no Senhor. Eu quero constituir uma família. Eu não ando mais a bel prazer. Eu não ando segundo o Deus desse mundo, segundo o curso, segundo os principados e potestades. Agora eu tenho uma meta, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Eu cingi o meu entendimento. O problema é que nós começamos a caminhada cristã, principalmente quando nascemos na igreja. Eu tenho ido falar com jovens, e é impressionante, alguns jovens que cresceram na igreja, eles estão bombando, mas tem uma parte que se acostumaram com a religião. Eles se acostumaram com a fé. Você vai exortá-los, eles têm resposta na ponta da língua. Eles fazem orações. Vocês que mexem com o chat GPT, inteligência artificial, façam um teste. Entra na inteligência artificial, qualquer um desses, e coloca assim, faça uma oração pentecostal. Eu ia trazer a oração aqui, achei melhor não trazer. Escreve assim, você poderia escrever uma oração em 2 linhas, 5 linhas, uma oração bem pentecostal? Ou uma oração bem reformada, uma oração calvinista, uma oração mais metodista. Coloque e você vai ver, vai perceber que ele faz uma oração linda. A inteligência artificial faz uma oração teologicamente perfeita. Mas eu pergunto para vocês, lá tem vida, lá tem coração? Por que o senhor está dizendo isso? Porque às vezes nós fazemos orações belíssimas, nós sabemos nos portar na igreja, nós sabemos como fazer, como ter uma família, como segurar as pontas, como fazer as coisas para não dar errado, para ninguém ficar falando. Nós manipulamos muito bem, temos o controle da fé e da religião. Somos como um chat GPT ou chimpanzés bem adestrados, que sabem fazer. O elefante sabe a hora de levantar a patinha para que ele ganhe um açúcar. Nós sabemos. Mas Deus está propondo uma outra coisa. É vida. É vida fluindo do ventre. É vida com Cristo. É vida que empolga. É vida que anima. Não tem jogo, não tem campeonato que me tire a paixão por Cristo, que me distraia. É outra vida completamente diferente da religião. É diferente de um chimpanzé adestrado que faz tudo direitinho. Basta ensinar, dar um torrão de açúcar, ele vai. Pedro está dizendo assim, você precisa ser sóbrios nesse tempo. Filhos da obediência. E essas paixões que vêm atacando todo dia. Essas paixões que querem abraçar o meu coração. Essas paixões que querem me fazer desviar. Olha, sai disso. Não se molde. Eu não sei quantos assistiram aqui, já é um pouco antigo. Homem-Aranha 3. E ele, no Homem-Aranha 3, se levanta um homem lá de areia, um gigante de areia. E ele vai combater, mas aparece uma substância, que é um simbionte, aquele que se apropria do corpo dos outros para produzir, é o Venom, uma substância preta, ela vai se amoldando ao corpo. E quando essa substância preta, esse simbionte, Venom, começa a chegar perto do Peter Parker, ele é o Homem-Aranha, ele que procura o bem, ele que recebeu superpoderes para fazer coisas boas, esse simbionte começa a tomar conta dele e ele começa a ficar mal.
ele começa a ver que ele tem um poder, ele começa a ver que ele é grande, agora ele está ganhando dinheiro, agora ele está se formando, agora ele é o cara, e ele se transforma num cara mau, sem perceber, porque é aquilo que lhe dá poder. Satanás é como esse simbionte, Venom. Ele vai se agarrando naquela roupa que foi feita para, de alguma maneira, fazer o bem para a sociedade. Agora, com mais poder, ele se transforma num homem do mal, sem paixões, orgulhoso de si, não obedece, mas não ouve mais ninguém. E se você assistir de novo esse filme, você vai ver que a primeira coisa é a desobediência. O pessoal começa a falar com ele, olha, vai devagar, não vai por esse caminho. Mas Venom vem e começa a tomá-lo. Satanás, as profundezas do inferno, começa a dizer, você pode, faz isso, cara, por que não? Você tem direito de ser feliz. Por que você tem que ficar dando satisfação? Você já é grande, você é o cara, você é a moça, você é isso. Vá lá, deixa Venom entrar no teu coração. E quando você vê, ele tenta tirar aquela roupa e ele não consegue. Sabe quem vai querer aquela roupa? O inimigo dele. Por quê? Porque ele se atrai. O apóstolo Pedro está dizendo, não vos amoldeis as paixões que tinhas. As paixões são como Venom. Elas vão se apoderando e grudando da gente. Quando você vê, já foi. Conversei com um homem que se divorciou. E ele diz, foi como uma tempestade que entrou. E eu vi ele falando com lágrimas nos olhos. Eu abandonei tudo que eu mais queria, que eu mais gostava. E hoje eu olho, eu não sei como aconteceu. Se pedir para explicar como aconteceu, eu não sei. É porque essas paixões entraram no coração. Ele não vigiou, ele não olhou, aí foi. Por isso que Pedro vai falar, pelo contrário. Não é por aí o caminho. Não é essa a trilha. Pelo contrário, sede santos. O que é ser santo? Ser santo é separado para Deus. Ser santo é uma vida de integridade com Deus. É uma vida buscando imitar a Jesus de Nazaré. Ser parecido com Ele. Querer agradá-lo. É querer dizer, Senhor, usa-me. Senhor, por favor, olha aqui o meu corpo, a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, me usa. Eu quero ser separado do Senhor, não faz sentido qualquer... Eu tenho um outro entendimento da vida, é uma outra cosmovisão, é uma outra visão de mundo. Mas aí, lá no versículo 18, ele fala algo muito sério. Ele diz, nós fomos resgatados, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Essa parte é muito interessante. Ele diz, vocês, nós fomos resgatados. Significa dizer que eu e você crescemos dentro do cativeiro. Eu e você vivíamos no cativeiro. Alguém nos prendeu, alguém nos sequestrou. Alguém tirou de nós a liberdade. E esse resgate, tem um teólogo já falecido chamado Karl Barth, e ele fala que esse resgate é um resgate sacral. Presta atenção que era esse resgate sacral do escravo. Na antiguidade, principalmente em Roma, a escravidão não era como nós tivemos a escravidão no Brasil. Era uma escravidão bem mais amena. Ainda que seja ruim, toda e qualquer escravidão, a escravidão de Roma havia uma certa liberdade do escravo. Então o escravo ia ajuntando moedas, fazia um servicinho aqui, ele ganhava um dinheirinho, e em determinado momento ele pegava aquele dinheiro, conversava com o patrão, e eles iam até um templo pagão. E lá no templo pagão, o escravo colocava no altar, no santuário lá, ele colocava aquelas economias. Ficticiamente, simbolicamente, o patrão lá era mediado por alguém, um sacerdote, um líder religioso, e ele comprava a liberdade dele.
Esse que era o resgate sacral do escravo. Ele comprava a liberdade dele. Paulo está usando esse exemplo. É verdade que esse exemplo é bem limitado, é imperfeito. Por que imperfeito? Porque nós fomos resgatados, não pagamos absolutamente nada e nem teríamos condições de pagar absolutamente nada. E Paulo vai dizer, não, Pedro, desculpa, nem prata, nem ouro, nem coisas corruptíveis. Por mais que você trabalhasse, por mais que você produzisse coisas, era impossível nos salvar. Nos salvarmos. Era impossível eu e você pagarmos esse resgate. Significa dizer que alguém pagou o resgate, porque nós estávamos em cárcere privado. Nós estávamos no cativeiro, nós não tínhamos como fazer. Agora, o interessante disso tudo, fomos resgatados, é que alguém nos sequestrou, nos prendeu, nos escravizou. E quando nós não estávamos em Cristo, nós aprendemos a viver da mesma maneira e como os demônios. Eu sei que é duro isso se você falar. Eu sei que alguns podem se ofender e não concordar. Eu sei que alguns podem olhar e dizer, está sendo radical. Mas nós fomos nascidos e criados. Por isso que ele fala, no vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais, não é uma crítica aos pais, mas é uma ambiência, uma cultura da qual eu e você fomos criados. Eu e você nascemos e fomos criados numa cultura avessa ao reino de Deus. Eu e você fomos criados como escravos. Eu e você fomos criados no cativeiro. Por mais que a sua família fosse boa, por mais que sua nação fosse maravilhosa, nós estávamos cativos, sequestrados, presos, exilados, longe de Deus, inimigos do Senhor. Se você não entender isso, jamais você vai entender a conversão. Sabe por quê? Porque você vai achar que você não era tão ruim assim. Você vai brigar comigo, vai brigar com a palavra, vai dizer, imagina, meu pai era um homem bom, meu pai sempre foi honesto, trabalhador, minha mãe era uma santa. E o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, vai dizer assim, quem comigo não ajuda, espalha. Paulo em Efésios 2 vai dizer, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pedro vai dizer, vocês estavam encarcerados, vivendo em cativeiro. Tudo aquilo que aprendemos, nós não aprendemos ser humano como ser humano foi criado. Nós não aprendemos a ser gente como gente igual a Jesus. Nós aprendemos, bateu, levou. Eu não levo o desaforo para casa. Deus por todos e cada um por si. Ninguém vai levar vantagem sobre mim. Se eu puder ganhar mais do que o outro, eu vou. Nós aprendemos a ser competitivos. Nós aprendemos a ser individualistas. Porque nós nascemos em cativeiro. Alguém nos aprisionou, alguém nos seduziu. Imagina o filho de um israelita, nascido no Egito escravo. Vê se você entende o que a palavra está dizendo. Você, um israelita, uma criança que nasceu. Sabe como ele enxerga o mundo? Existem livres e existem escravos. Existem poderosos e existem aqueles sem poder, sem empoderamento algum. Faraó e o Egito manda, minha nação é sequestrada, é cativa, é presa. Eles cresciam tendo essa visão de mundo, essa cosmovisão. Eles entendiam a realidade assim, em duas classes. Por mais que você tentasse falar para eles, dizer, olha, ninguém nasceu para ser escravo, todos nasceram para ser livre. Ele olharia para você e diz, que mundo você vive? O teu problema é que você é utópico. Como eu já ouvi várias vezes, sabe o que é o problema? É que você é professor universitário, esse pessoal acadêmico, eles ficam pensando em outro mundo. O teu problema é que você é teólogo vive em outra estação. Era isso que uma criança israelita, escrava, diria para você, se você propusesse uma utopia do reino.
Se você falasse dos valores do reino, ninguém nasceu para ser escravo, nenhum homem pode subjugar o outro, nenhum homem pode ter tanto poder e o outro não ter poder. Ele dizia, rapaz, pode ver que isso aí é professor de faculdade. Esse é comunista, deixa ele falar sozinho. Por que ele não vai entender? Porque ele é feio, porque ele é bravo? Não, é porque ele nasceu numa mentalidade escrava. Ele foi nascido, vivido e criado com alguém dizendo assim, você precisa juntar dinheiro. Só se respeita nessa vida, nessa sociedade, gente que tem dinheiro, gente que tem poder. Quem não tem dinheiro nem poder, vai ser escamoteado. Vai ter o pior plano de saúde, vai ter os piores amigos, vai comer farofa, não vai viajar para lugar nenhum. Então o que importa é isso aqui. Nós nascemos assim. Pastor, peraí, vamos lá, vamos de volta. Mas eu vejo gente fazendo bem. Eu vejo. Então, Agostinho, século IV, ele vai dizer isso se chama graça comum. Deus, quando um homem faz o bem, Deus derrama uma graça de modo geral para que alguns homens possam fazer o bem. Quando nós olhamos gente que nasceu e viveu em sequestro, cativo, fazendo bem, isso chama graça comum. Não é porque a pessoa é boa, é que ela recebeu um favor imerecido, um dom divino, que a ajude a fazer o bem. Caso contrário, o mal já teria dominado todo o planeta. Existe ainda um Deus que não permite que o mal se alastre por toda a humanidade, que o mal acabe com o planeta. O mal tem limites. O mal não vai em qualquer lugar, chega em qualquer coisa, arromba qualquer porta, não. Porque até o cativeiro, se alguém nos aprisionou, se alguém nos roubou, se alguém nos escravizou, se alguém nos tirou, meteu a porta no cativeiro, foi Jesus Cristo, através do sangue precioso. Ele entrou, se alguém nos aprisionou, Ele, o Messias, o Cristo, o Senhor de nossas almas, meteu o pé no cativeiro e disse, dá-me essa alma porque ela é minha. Ele arrebentou o nosso cativeiro. Por isso, eu sabendo, eu cônscio dessa realidade de Deus, eu não posso pôr minha família em qualquer lugar. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu tenho uma base, eu tenho um fundamento. Eu sei quem me libertou. Eu não posso voltar ao cativeiro. Que coisa mais fácil do que adulterar? O adultério, até cachorro adultera, não precisa ser muito inteligente. Mas essa minha paixão me leva para o cativeiro de novo. Que coisa mais fácil que mentir? Eu e você não precisamos ir mestre para mentir, a gente mente. Mas o que acontece? Eu não posso me amoldar mais a essas paixões porque desse cativeiro já fui livre. Eu não posso passar o outro para trás dizendo que eu sou esperto. Porque eu não posso mais voltar para o cativeiro. Por isso que o Pedro fala, não volte mais. Não volte mais. Por quê? Porque vocês foram comprados por sangue precioso. Não foram prata, ouro, coisas corruptíveis. Então eu olho para a minha família hoje, não tem lugar o machismo, a machosfera, os legendários. Onde o homem é um machão, bate na mesa e diz, rapaz, aqui quem manda sou eu, porque meu avô era assim, meu pai era assim, e eu sou assim, eu sou macho alfa. Macho alfa é lá para bando de cachorro, matilha. Lá eles não têm cérebro pensante. Não tem, eles não elaboram o pensamento. A machosfera é para um outro grupo que ainda está em cativeiro. Eu não posso mais me amoldar a essas paixões. Por quê? Porque Cristo me libertou. É uma nova vida em Cristo. O pecado já não tem mais poder sobre mim. O dinheiro já não manda. A planilha não diz o que eu faço na minha vida. Uma planilha Excel não vai dizer o que eu faço da vida. A quem eu ajudo, a quem não ajudo. Porque agora eu sou livre. O problema é que Pedro está falando, não se amolde mais, não volte para o cativeiro, não volte para o cativeiro, não volte para o cativeiro. Mas quando a gente se percebe onde a gente está,
Lembra o exemplo do povo de Israel? Ficaram 400 anos lá. Depois eles saem. Por 40 anos no deserto, eles diziam assim, poxa, o Egito era bem melhor. Lá tinha cebola, tinha alho, que vontade de comer. Lá pelo menos, eles chegaram a dizer, lá pelo menos nós éramos livres. Livres? Vocês gemiam sobre o poder da escravidão. Quando eu me converti e comecei a ler o Antigo Testamento, a Bíblia, eu olhava e dizia assim, meu Deus, como essa gente é dura, como esse povo é de dura serviço. Deus, o Senhor falava com eles, como que eles voltaram, como que eles no meio do deserto. E eu ficava, hoje não, já há alguns anos eu olho, Israel sou eu. Ali é um retrato da minha alma. Eu estou sempre querendo voltar ao Egito. Eu estou desejoso do cativeiro. Não vejo a hora de me amoldar as paixões que eu tinha. E o que eu faço, pastor? Não, nós não fazemos nada. A única coisa, olhamos para o céu e pedimos, Senhor, precisamos da Tua graça. Precisamos que o Senhor nos ajude a ser santos, porque o Senhor é santo. Que o Senhor nos ajude a viver de acordo com o Evangelho. Que o Senhor nos ajude a ter um coração aquecido. Porque eu sou filho da desobediência. Eu fiquei lá por anos no cativeiro e achei que aquilo era mundo. E quando eu me vejo, eu estou voltando para o cativeiro. Quando eu percebo, eu já voltei para as paixões carnais. Moldando. E aí o precioso sangue do Cordeiro, eu olho e diz, é isso, mas não é bem isso. Mas há um imperativo no versículo 16. É um imperativo. Ele diz, olha, vocês têm que ser sóbrios. Vocês têm que focar na vida cristã. Vocês têm que mirar o alvo que é Cristo. Vocês têm isso. E aí vem esse último imperativo. Sede santos. Por que nós temos que ser santos? Porque Ele é santo. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus separado. Ele é um Deus que assim olha para mim e para você e diz, é por esse caminho. Eu tenho o melhor para vocês. Não adianta postar alto contra Deus. Não adianta você bater de frente com Ele dizendo, não, eu vou continuar essa minha vida. Eu vou continuar me amoldando às paixões. Eu vou continuar dizendo que eu sou o Senhor da minha vida. Não adianta. Te dar um conselho, como pastor e como amigo, esse não é o caminho. Pastor, mas é muito difícil. Claro que é. Por isso que ele disse que deixaria o Espírito Santo para nos ajudar. Se não fosse o Espírito Santo, nós não conseguiríamos. Eu creio que Deus não permite que a gente veja a batalha espiritual em toda a sua plenitude, porque nós não aguentaríamos. Nós não suportaríamos. Eu lembro de uns anos atrás, um pastor que decidiu fazer jejum só com água e pão, se colocou com somente a Bíblia num quarto. Ele ficou lá por dias, semanas. Depois ele testemunhou, ele disse, chegou um momento que a batalha estava tão intensa, antes do céu clarear, que havia castas demoníacas. Havia castas inferiores que causavam tanta ojeriza, não só para mim, mas também para demônios que estavam acima. Esses demônios mais profundos, ele dizia, eu estou contando isso como experiência que ele viveu, não é doutrina. Ele diz, olha, isso aqui, essas castas aqui de cima tinham ojeriza, asco, até medo desses demônios aqui das mais profundos. E eu creio que Deus não revela toda a batalha espiritual, porque senão nós não aguentaríamos. Uma vez eu estava dando aula, e sempre eu gosto de ouvir o testemunho. E tinha um menino, deveria ter aí os seus 17 anos, e ele disse, pastor, desde criança eu tinha uma dor de cabeça muito forte. E aí minha mãe procurou o padre disse, por que você não procura uma mãe de santo? É um terreiro, isso aí deve ser coisa espiritual. E minha mãe ouviu o conselho do padre e foi nesse terreiro.
E aí, chegando no terreiro, a mãe de santo disse que ele precisava desenvolver, porque ele tinha um orixá, um espírito que o ajudaria, que o levaria, etc. Ele falou, e aí eu já entrei, e aí eles disseram, ó, você tem um espírito que acompanha você para tocar, e vai ser muito bom, e etc. Ele falou, eu fui crescendo. Mas depois aquela dor de cabeça voltou, passou um tempo, mas depois aquilo voltou. E aí, quando nós fomos lá na Mãe de Santo, a gente tinha saído um pouco, voltou, a Mãe de Santo incorporado disse assim para minha mãe, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui ele é do homem lá de cima. Ela disse, como assim do homem lá de cima? Não, esse menino eu não posso tocar, ele é do homem lá de cima. Ela falou, como do homem de cima? Então, leva para uma igreja de crente. E aí não entendeu nada, foi para casa e ficou. Ela falou, mandou para os caras. Falou, foi a primeira que eu encontrei uma igreja lá, entrei. E ali eles expulsaram o demônio e tal. E depois, tudo aquilo, eu voltei para falar com a Mãe de Santo. Ele falou, quando eu entrava lá, entrei com a minha mãe, a Mãe de Santo, o filho saiu, a mãe disse, sai daqui que você é do homem lá de cima, sai daqui que você é do homem lá de cima. E começou a pegar água para purificar o lugar onde a gente pisava, até nos expulsar. Onde eu quero chegar? Deus nos separou para uma vida santa. Até o demônio reconhece isso. Sabe qual é a parte mais difícil? Sabe quem é mais difícil de reconhecer que foi separado para uma vida santa? Adivinha quem? Você foi separado por uma vida santa. Você diz, nem tanto, baixa a bola, pastor. O demônio diz, não, eu confirmo o que o pastor está falando. O diabo vem e diz, não, ele é mesmo. Você diz, não, até você, diabo, não, para com isso. Por isso, ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Até os demônios reconhecem isso. O que é que você acha que Deus tem para a sua vida? O que é que você acha que Deus tem para a sua família? Se você não tiver essa estrutura, essa base, esse fundamento de que Deus tem o melhor para a sua vida, e o melhor para a sua vida é a proximidade, a santidade com Ele, não prata, ouro ou coisas corruptíveis, nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Não me refiro a ouro e prata ou coisas corruptíveis. Me refiro a uma intimidade com o Salvador. Por quê? Porque nós fomos resgatados. Eu e você fomos resgatados. E hoje nós somos livres para viver uma vida santa para com Deus. Você é livre para dizer, ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O pecado não domina mais você. Satanás não dita mais ordens na sua casa, nem na sua família. A carne não tem mais voz, ela foi calada, porque ele ressuscitou, porque ele vive, porque o Espírito Santo habita em mim e você. Nós podemos, por causa dele, nós podemos daquele que nos fortalece. Essa é a vida plena que Deus tem para mim e para você. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Me permitam ler pela terceira e última vez. Eu queria que você meditasse. Diga, Senhor, me ajuda com que essas palavras entrem em meu coração. Me ajudem a crescer em Cristo, a ser santo. Senhor, que eu me agarre a essa promessa, a esse conhecimento, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula,
o sangue de Cristo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Que nossas famílias estejam fundamentadas sobre essa verdade. Nossas famílias estejam banhadas pelo sangue de Cristo. Nossos filhos estejam sempre fundamentados nessa verdade. Ajuda-nos, Senhor, não somente a crer, mas viver como livres, como gente que foi resgatada, gente que não está mais cativa. Lembre-nos, Senhor, que o Senhor arrombou o cativeiro, nos tirou de lá. Fomos resgatados, fomos resgatados, fomos resgatados.